Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Estamos boa tarde a aqui. todos e a todas. A não todos e não todas, não Sim, todas. Bom, hoje conversa de analista recebe a psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise e mestre em Psicanálise, Saúde e Sociedade pela Veiga de Almeida, Caroline Fabrício. E a nossa conversa hoje vai ser sobre a formação do analista de modo geral e especificamente em tempos de isolamento social, né, Carol? isso aí, acho que Então, já aí, dá e aí, bastante assunto. conta tudo. A Carol hoje vai explicar tudo. Não, então, na verdade, começar agradecendo, né, o convite, e até porque a Helena falou aí do mestrado, né, e eu defendi há pouquíssimo tempo a minha dissertação, que eu trabalhei sobre a formação do analista. Então, assim, para mim é muito legal poder falar, né, desse percurso que eu fiz no mestrado, especialmente para os meus pares na escola, né? Então é legal, isso para mim eu acho que vai ser muito importante. E Que bom. principalmente nesse momento, né, que eu também finalizei a minha dissertação já Aham, no isolamento também, né? Então sim. é uma Você já, experiência, já apresentou online, né? eu já tive que defender online. É. E aí, a gente Bom, começa? O que que você me eu acho que sugere? você pode começar. Eu acho que seria interessante você situar um pouco, né, a questão da formação, porque ela Uhum, nasceu, na verdade, com Freud, né? Que não tinha esse nome. Eu acho uhum, que foi o que consta no texto do Nazar aqui, que foi com Jones, né? uhum. Naquele momento eles fundaram uma espécie de uma associação ali, não foi? Isso. Na verdade, assim, a ideia da Sociedade das Quartas-Feiras, né, era um lugar pra gente é ótimo, né? Mas assim, para os Para analistas, né, nós. para nós podermos falar sobre a psicanálise de uma forma menos odienta, né? Porque a gente está falando de uma época que a psicanálise não era querida por todos, né? Era alvo de muitas críticas. Então, eu acho que de alguma forma essa sociedade se reúne com esse intuito, né? De um diálogo, onde a gente. E é bacana porque o Lacan mais adiante vai falar dos locais de base, né? A escola como um local de base para o refúgio desse mal-estar, né? Eu acho que de alguma forma isso está em Freud, né? Nessa Sim, sociedade. Agora, é. isso era uma coisa completamente informal, né? Eles se reuniam, tinha o mestre ali que era o Freud, mas era bem informal. Eu acho que essa questão com a formação, ela começou, a formação burocrática, né? Eu acho que ela começou a ficar mais forte com o surgimento da IPA, né? Que foi uma necessidade também, né? Que tinha a ver com as questões que eles estavam vivendo ali, né? Com psicanalistas que às vezes deturpavam um pouco alguma teoria, algum conceito, né? E aí isso gerava um certo receio no Freud, né? De que a psicanálise caminhasse por uma coisa que não era a ideia dele, né? Sim. Então eu acho que ainda assim ela ainda surge com, digamos assim, como alguma coisa produtiva, né? Aí o que as pessoas vão fazendo ao longo da história, né, é Beleza. que muda completamente a ideia do que seria uma formação analítica, né? Estabelecendo tempo de sessão, estabelecendo a roupa que o analista tem que usar, Isso. A análise era didática mesmo, a né? análise, inclusive Que você não formava o escolhia seu analista. analista, né? E nem a Aham. sua supervisão. Então a coisa começou a ficar
muito autoritária, eu diria, né? Parece que isso começou a partir o Freud nem tinha morrido, né? Sim, Ele estava diagnosticado com câncer uhum, já estava muito comprometido quando eles começaram a fazer as mudanças. sim, sim. É, e é interessante porque se você pega assim textos do Freud, né, por exemplo, a questão da análise leiga, né, ali o que ele fala é justamente na impossibilidade de se regulamentar uma formação, né, ali ele está sustentando isso. Então é muito curioso você ver pessoas, né, que estavam com ele e Sim. que não o escutavam, né? Não sei, assim, não sei se não o escutavam, mas assim, havia ali para mim, uma tentativa clara de um certo monopólio assim da psicanálise, né? Criar uma agência reguladora, né? E a gente tomar conta daquilo, né? Sem deixar a experiência, né, da psicanálise que o Lacan fala, mas o Freud também fala, né? O Freud ele é muito categórico nisso, né? A análise pessoal é indiscutível, é o caminho primordial, né? Ou pelo menos onde você começa a sua formação, né? Eu hoje já com um certo percurso, né? Para mim é muito claro isso, que é pela Uhum, vida da análise pessoal mesmo, que uhum. você pode ter alguma apreensão, se é que se pode chamar assim, da teoria. Sim, Senão, sim. nem isso. E é bacana, porque assim, quando eu acredito que para a grande maioria, né, e aí eu me incluo, quando a gente começa essa formação, né, na psicanálise, a gente tem essa impressão de que ali você vai ter, de fato, esse, digamos assim, esse canudo no final, né, esse diploma. E na nossa escola, eu tenho esse privilégio, né, de não encontrar esse canudo no final, né, assim, pelo contrário, não passa por aí, né, tem a ver com o meu percurso, né, então eu acho que há esse momento onde você se endereça a uma instituição, né, nesse sentido de querer uma formação, mas eu acho que o natural, o que deveria ser natural, né, é que com o tempo você vai percebendo que isso aí é um ideal, né, e ele precisa cair, né, e e assim, eu acho que o legal da gente pensar a formação nesse momento, né, e a gente trocou muito sobre isso, é essa pergunta, né, se é possível uma formação Sim, como nesse fica momento de isolamento bom. social, né? Na hora, né, me ocorreu assim, por que não seria possível, né? E mais do que isso, o que essa pergunta de alguma forma encobre, né? Ela encobre justamente essa tentativa de dizer tudo sobre a formação, sobre o que sobre o que pode ou não pode, né? Então, assim, não pode ter formação num tempo de isolamento social, ou pode, né? Então, assim, é o tempo todo tentando marcar o que pode e o que não pode, né? O Lacan, em 57, no texto do Variante de Tratamento Padrão, ele fala que a gente não pode confundir uma formalização teórica, digamos assim, sobre a formação com formalismo prático, né? Que Sim, é isso, a gente dizer o que pode e o que não pode, porque né? Ao isso invés de de a gente não, pensar o que de fato interessa. porque tanto presencial, que eu acho que presencial é importante, mas o que nós Uhum, temos nesse momento é online mesmo, né? Remotamente. Mas, assim, tanto presencialmente quanto remotamente, a transmissão se dá pontualmente. uhum, Assim como a própria análise, né? Nem sempre ali há a presença do ato analítico. Então, também na uhum, transmissão, isso, nem sempre ela vai ocorrer, mas pontualmente está ocorrendo, né? uhum. Eu, pelo menos, dou esse Sim,
E a formação, ela assim como o percurso da análise, né, ela não tem a ver com imediatismo, né? A coisa não se dá imediatamente porque eu falei, né? Enfim, existe aí um caminho a ser trilhado e a coisa vai acontecendo, né? Isso vai se dando, né? Não é alguma coisa automática, isso, seis anos de terapia, 50 minutos de sessão, tal, toma aí, você recebeu o seu diploma. Não tem Assim como, prescrição. exatamente, assim como a gente pensar nesse momento. Eu acho que, assim, o isolamento social, ele está se dando de uma maneira pontual, né, por conta da pandemia, né? Então, por que não? Né? Por que não, se essa é a forma como nós temos agora para a É, gente poder discutir e avançar a psicanálise, né? E a gente está falando sobre isso e dando lugar, inclusive, para isso, né? Agora, quais os efeitos disso, né? só Eu acho que é depois. não só depois, né? Quando isso passar ou alguma coisa passar e a gente puder falar sobre, né? Mas por enquanto, eu acho que a sua live, né? Eu acho que é a prova de que Sim, há transmissão e que há formação. Afinal de contas, olha quantas pessoas estão aqui e estão sempre, toda segunda-feira, né? E não só as pessoas que vêm ver, as pessoas que vêm falar, né? Se implicando. E a gente não está falando a gente não está falando com qualquer um, né? A gente está falando aí com os membros da nossa escola, né? Então, eu acho que é isso, não assim, só, né? Mas, não só, mas assim, é alguma forma da gente fazer a escola existir nesse momento, né? Tá aqui, sim, Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio. Então, isso. Eu acho importantíssimo, né? Desde o começo eu falei, está presente, ela tem que estar presente, ela tem que dizer algo nesse momento. Tem que dizer uhum, algo sempre. Não que a psicanálise vai dar respostas, mas ela é uhum, capaz, né, de tatear coisas para que se perceba algo mais do que o que está na nossa frente. Então, eu acho que tem que uhum, estar com os psicanalistas falando, com a gente debatendo aqui no público. Eu uhum, acho que o privado da escola é importantíssimo, né? sim, Principalmente quando a gente discute casos clínicos, né? Quando a gente está falando muito da nossa clínica e tal, porque é uma experiência única que é transmitida ali, né? Porque cada psicanalista tem histórias, muitas histórias distintas, né, da sua clínica. uhum, Então, eu acho que não é indispensável nunca que a gente tenha os nossos tempos, digamos, só para nós. sim, sim. Mas O, eu acho que a uhum, psicanálise, os psicanalistas têm que estar presentes na sim, cena, olhos, no mundo, tem que estar presente. e, até para a gente poder elaborar, né? Isso que a gente vem vivendo, né? Eu acho que é uma possibilidade. E se a gente for pensar, né, por exemplo, em relação às análises online, elas já vinham acontecendo pontualmente, mas elas já vinham Sim, acontecendo, né? O Abílio, né, na live dele da semana passada, ele usou um termo que eu gostei bastante, que ele falou que é como se a gente estivesse vivendo num momento de pesquisa, né? e Assim, então a gente ainda está aí colhendo dados, investigando, escutando, né? E depois a gente vai poder dizer alguma coisa sobre isso. E não é porque a gente está num isolamento social, é porque eu acho que essa é a maneira ética, digamos assim, né? Você, quando você está diante de alguma coisa que você desconhece, você não sai fazendo tudo, né? Você vai colhendo dados, escutando. A própria clínica te ensina isso, né? Você recebe essa pessoa e ela vai falando, e você vai escutando. Enfim, é preciso calma, né? sim, Para esse processo. O que eu acho que como esse processo ele é muito difícil, porque ele tem a ver com a castração, com a falta, com o real,
né? A Uhum. gente tende a se amparar no, né, como o Freud dizia, nessas limitações mesquinhas, né? Que é isso, de você ficar usando esses artifícios para tamponar essa angústia, né? Assim, não, vamos falar sobre outras coisas, porque dessas são insuportáveis. E aí você vai colando coisas aí Sim. nesse meio do caminho. E, assim, isso a gente vê muito na IPA, né? Assim, há sempre essa distinção da formação na IPA, por exemplo, para uma formação lacaniana. Mas eu não acho que isso se restringe só à IPA. Eu acho que isso acontece, inclusive, né, nas escolas e nas sociedades, enfim, que são lacanianas. Porque é difícil para o sujeito lidar com isso, né? Com alguma coisa que ele ainda não sabe dizer o que é, ou que não há o que dizer, né? Sim. Que é o que Lacan fala, por exemplo, do final de análise, né? Do passe, né? De poder falar sobre essa experiência que é da pura diferença, né? Então, eu acho que isso também ocorre, e ele denunciou isso, mesmo depois que ele saiu da IPA, né, foi desligado do quadro de membros, ainda assim ele denuncia isso na própria escola dele, né, essa cristalização, né, e eu acho que ela acontece, mas é preciso que alguém esteja atento e É, eventualmente o, pontue alguma coisa aí para é, estremecer. não, o Nazar até fala nesse texto aqui, eu não me Uhum. lembro, não sei onde é que foi publicado esse texto. E Do que eu ele te fala passei, também, é, foi é de aonde? Ele 92 foi esse texto. mas foi nas revistas da escola? Foi. Campo Tá, Matêmico. campo matêmico. Porque ele fala que a gente também não está a salvo de caminhar como caminhou a sociedade freudiana, que a gente Uhum, chama de pós-freudianos, uhum. né? Que fechou, que o risco da institucionalização está sempre presente, né? Sim, Cabe aos psicanalistas, digamos, marcarem isso, marcar né? isso. Aham. Poderem dizer algo ali, né? Mas para onde a gente está indo, afinal, né? Porque É. sempre a gente está exposto a isso. Porque você Sim, eu acho manter até algo mais fácil, sem né? essa. Ah, é isso que eu ia dizer. Para a gente Uhum, manter algo sem essa institucionalização, né? Sem as regras, você faz tanto isso, tanto aquilo, você tem que fazer uhum, assim, mesmo que não seja de tempos e prazos, que isso acho que dificilmente vai acontecer numa escola lacaniana. Mas da uhum, maneira, da forma, né? Como você tem que fazer para chegar a poderem dizer que você é. Então, tem que estar sempre atento a isso. Eu acho que isso é uhum. importante. A gente não pode ficar dormente, né? Adormecido Sim. nisso. Não, e é isso, né? O Lacan fala que se a intenção é a gente fazer réplicas de analistas, né? Para que serve a experiência, né? Para que serve essa experiência no divã se é só uma mera reprodução, né? Então, assim, você É, joga fora que tem de valioso. exatamente, que é também a sua diferença, aquilo que é seu, da pura diferença, né? Uhum, uhum. Eu até escrevi alguma coisa aqui sobre isso. Agora não sei se eu vou achar. Que, que se você caminhar por outra coisa que não isso, essa marca que é absolutamente sua é que tende a desaparecer, a se apagar. Agora, eu não sei quem Uhum. falou isso aqui, fez um comentário. Freud não fazia análise por carta. O online é a carta de hoje. Uhum. É a questão da carta e tem também assim como ele trocou com outros pares a distância que você até citou isso nas nossas Uhum. conversas preliminares aqui. Sim, sim, sim. Não, se a gente pensar no começo lá da psicanálise, ele e Fliess foram, né, assim, Freud fervilhando, né? E
basicamente em cartas, e eventualmente eles se encontravam, e Freud chamava de pequenos congressos, esses encontros pessoais, né? Porque eles se falavam muito por carta, mas não só com ele, né? Assim, Nossa, na sua maioria, né? Assim, com o Jones, eventualmente, né? Com o Ferenc e com vários, ele teve que é, se relacionar através das cartas, né? uhum. Então, eu acho interessante isso que você está fazendo, né? Essa relação com a análise online, né? Aí, se a gente achar que não é possível, então também não foi possível para o Freud naquela época com as cartas, né? Aí a gente Sim, começa a abrir para muitas questões, né? Se a gente for parar para pensar no o e diálogo, né? Que ele tinha com essas pessoas vai por terra. porque há sim, sempre vai existir alguém, um analisante que não se adapta ou que não aceita. Isso vai acontecer. Mas eu Uhum, não sei se foi a Alicia que contou, se foi outra pessoa que esteve aqui, de analisante, que não quero fazer isso, e aí quando apertou, não quero fazer online, saiu, e logo depois voltou. Quer dizer, nesse tempo de pandemia, saiu e voltou. Né? Então tem uhum, isso também. Às vezes a pessoa, uhum, naquele momento ali, é tão insuportável tudo que está acontecendo que a pessoa não sustenta. E às uhum. vezes também sustenta na hora e depois a análise não avança. Sempre é assim, mas sempre é Sempre. assim até É. no consultório, Uhum, né? uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. A Tereza Nazar fez um comentário. Seria bom se vocês pudessem abordar as condições de transmissibilidade a partir do vídeo, sem o presencial. Eu acho que mais ou menos a gente está tentando fazer isso, né? Eu acho que sempre a transmissão ela é pontual, né? Seja presencial ou não. Pode falar, Carol. Eu deixo. Não, que ela falou também aqui, eu tô lendo. Ah, Inclusive, mas outra isso vez faz aí tempo, talvez muito antes da seja outra. pandemia. Com pessoas que estão... Isso Essa aí aí. foi outro É super comentário. possível, é. Esse aqui ela É. fez outro comentário. Uma formação lacaniana deve ser entendida como permanente. Portanto, seja Uhum, presencial ou online, acontecerá a partir do que é privilegiado da praxis. A transmissão se dará ou não. Que é isso que eu estou falando. A transmissão uhum, nunca é garantia também, né? uhum, E ela vai ocorrer e também no tempo lógico, que é o tempo que cada um vai poder daquilo fazer algo. Então, nem uhum. sempre vai se dar para todos que estão numa mesma sala. Porque Sim, houve sim. transmissão não quer dizer que houve para todos, né? Aham, uhum. É que seria. Eu acho que quando a gente fala numa escola é diferente de falar numa universidade, assim, né? Assim, não que não tenha transmissão numa universidade, mas eu acho que é diferente, até pelo lugar que você se coloca, né? Mas eu acho que, assim, a minha opinião em cima da pergunta da Tereza, né? Eu tive essa experiência no mestrado com a aula online e ela foi super possível, né? Eu cheguei a comentar acho que com a Alicia também, mas ela era online, né? Ela acontecia imediatamente, o professor falava e a gente estava ali junto, assim como a gente está fazendo aqui agora. O gravado, eu não sei como, eu realmente não tive essa experiência. Meu filho é pequeno, então não teve, né, isso na escola. Então, assim, eu não saberia dizer, mas eu vi que online, pela, pela minha experiência na faculdade, ela foi possível, né? Agora, eu acho que para mim é diferente aqui, porque eu estou falando com você, né? Com a Helena, lógico, né? Com as outras pessoas que estão aqui, que eu vi que entraram, fizeram comentários e que fazem parte da minha formação. São pessoas que eu leio, né? Esse texto do Nazar que você trouxe, tem outros recortes que eu vi dos textos do Abílio. Então, assim, é completamente diferente, né? Porque
eu acho que eu escuto de um outro lugar mesmo, né? Então, eu E não. já é diferente aqui do que no Zoom, por exemplo, você não acha? Quando a gente Sim, fala aqui, né, a conversa se dá de outra maneira, né? Quando a gente está no Zoom, tem que ser mais organizado, sim, sim. e na escola a gente intercepta na hora, né? É. A gente já pega aquele no ar e já fala. E o que eu Tem acho, dificuldade, o que mas eu acho que assim, para mim tem sido o mais importante, né, nisso que eu vim estudando, enfim, é de não tentar criar, não tentar categorizar mesmo, né? Assim, institucionalizar a formação, de fato, né? Então, assim, como a gente pode pensar uma formação em tempos de isolamento? Se a gente recai nessa, pode ou não pode, a gente deixa de pensar nas possibilidades que o isolamento social também dão, né? Enfim, pessoas que talvez não fizessem a distância, nesse momento fazem porque é possível, né? Enfim, então eu acho que é muito menos interessante ficar pensando se é possível ou não. Até porque sim, o próprio significante foi uma coisa que a gente também trocou muita ideia, né, do isolamento, fez a gente lembrar do analista só se autoriza por si mesmo, né? Então, assim, há alguma coisa que diz de uma experiência única, que não é partilhável, porque uma análise não se trata, né, de duas pessoas ali, de dois sujeitos, né? Então, assim, de alguma forma a gente está ali sozinho, né? Nessa sim, experiência a gente está sozinho. sempre. Então, sempre, né? Então, assim, eu acho que o isolamento social, ele é o que temos para hoje, É. né? E a gente precisa trabalhar para além dele, né? Assim, pensar para além dele, senão a gente não faz nada, a gente fica de novo recaindo nessas questões imaginárias, né? Do que Sim. pode e o que não pode. O que mais que você anotou? Não, até sobre isso de sozinho, né? Eu anotei algumas coisas aqui quando eu estava lendo uns textos e tal. Sobre isso, estamos sempre sozinhos na causa analítica. Lacan deixou essa lição sobre a ilusão de se apoiar num grupo, né? E na Uhum, cena analítica estamos sempre sós, e também na transmissão, no percurso, sempre no um a um, sem a ilusão reconfortante de grupo, de nós uhum, estamos, e não tem ninguém, a gente nunca pode dizer, eu e a Carol temos o mesmo percurso, tem, uhum. Não entendeu? temos. Não Sim, existe sim. isso. Então, assim, como E, a gente na escola, por exemplo, universidade, a gente estava acostumado, você já fez tal cadeira na faculdade, né? Você já fez tal matéria? Não, eu estou atrasada, eu não sei quanto. Na psicanálise, a gente está sem isso, totalmente sem. uhum, uhum, É cada uhum. um mesmo. É, e essa frase dele é Isso é boa, né? real, né? Isso é Porque puro ele real. é da minha relação com a causa, né, analítica. Então ele tá dizendo, né, que alguma coisa que é própria dele, né? E eu acho que de alguma forma ele relança isso pra gente, né? Que estaremos só, né, na nossa relação com a causa analítica. Não tem um outro ali, né, assim, que esteja junto, que é isso, né, os efeitos de grupo, né, que você chamou a atenção, né? E que é tão difícil, né? Como a gente estava falando no começo de não regulamentar, de não institucionalizar. É difícil. Eu vi que a Natália perguntou como não institucionalizar. Eu acho que é trabalhando, né? Na proposição, Lacan fala que o novo se institui no funcionamento. Eu acho que é isso. Eu acho que é preciso fazer funcionar, né? Enfim, e alguma coisa nova surgir, né? Mas aí para isso a gente não pode ter os tais dos princípios limitativos, né? Tem uma Assim. frase aqui do Ricardo Goldenberg, que foi um dos textos que você me mandou também,
numa carta a um editor que pedia que ele escrevesse sobre a formação, né? Ele não quer escrever, ele, na minha opinião, importa menos saber como se forma um analista que como se evita a degradação da experiência analítica dos que por ela passaram, desfecho mais frequente do que se imagina, efeito da inércia imaginária do grupo, que não pode deixar de constituir uma massa. Porque aí a gente volta a Freud, né? Na questão das massas. Porque a massa precisa de um líder, de um mestre, né? E segue aquele. Então, assim, quando a gente começa a colocar os psicanalistas que estão num percurso, grados muito mais à frente, como nossos mentores, nossos mestres, aí a gente já está caindo na Uhum. pelo menos daquela que veio de Lacan, do que ele pôde trazer para a psicanálise freudiana. Uhum. E eu fiquei pensando enquanto você falava, né? Até assim, pensando no meu percurso, especialmente na minha dissertação, né? O que para mim me chamou muito a atenção quando eu comecei a ler sobre a formação era como a formação ela é de alguma forma pautada uma certa demarcação do tempo mesmo, né? A gente pega a história do movimento psicanalítico, tá ali Freud falando das cisões que ele teve, né, com Jung, com Adler, e aí ali ele de alguma forma marca, né, o que é a psicanálise e o que não é. E aí a questão da análise leiga, né, aquela acusação de charlatanismo do Hayek, e ele vai lá e marca de novo, né, o que é a psicanálise, o que não é, né, e na análise terminável e interminável. Enfim, o que me pareceu era que a formação, pensar a formação, construir alguma teoria sobre isso, tem a ver também com um certo momento onde o sujeito é convocado a pensar sobre a sua formação, né? Sim. Então, eu acho que esse momento em que a gente está vivendo, daqui a algum tempo, sei lá, um ano, dois, enfim, a gente vai ter alguns trabalhos muito interessantes sobre, porque Sim. é isso. O isolamento social, a pandemia, ela está marcando um tempo, né? Um antes e um depois. E eu acho que é o que vai possibilitar para a gente poder pensar isso, né? O que o Abílio estava dizendo na semana passada desse tempo de pesquisa, sobre o que é uma análise online, né? A transferência e a formação, Tudo né? que a E gente como se pode dá uma colher agora, né? escola. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente, assim, o analista, ele tá no mundo, né? O mundo tá acontecendo, ele não tá isolado do Sim. mundo, né? Assim, ele tá ciente das notícias, até porque ele vive esse mundo, né? Ah, Então, é natural, pelo menos eu penso que seja natural, essa certa convocação a falar sobre, né? Mas que aham. ela demanda um tempo, né? É isso que a gente está fazendo aqui, tentando, né? A Rejane, a Rejane Maurel, ela comentou, é a psicanálise em extensão acontecendo com muita força. Porque é isso, né? Houve essa necessidade de a gente sair um pouco e falar da psicanálise de maneira na extensão, mais extensão ainda do que a escola. Porque a Porque gente de está alguma falando até forma, para fora da escola. uhum, porque de alguma forma a escola é isso, né? Onde a gente vai colher os efeitos da psicanálise em intenção na extensão, né? Assim, e eu acho que aqui, como no Zoom, é uma dessas possibilidades, né? Eu acho que realmente é isso, assim, onde a gente está podendo falar desse mal-estar, né? Que tá para todo mundo, que sempre esteve, né? E que a gente precisa falar sobre ele. Então, é super importante
eu acho muito importante a gente pensar a formação mesmo nesse tempo. Natália, a escola é uma dobradiça. Sim, 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 sem dúvida. Tem uma questão aqui do Tadeu Machado. Então, seria melhor seguir a literatura psicanalítica e quando surgem adendos novos na psicanálise, o que fazemos então? Eu não sei exatamente com relação ao que ele está falando, você entendeu? É, eu não sei, Se ele, também não será que sei ele se eu está se entendi. referindo a não fazer parte de uma escola, é isso? Eu não sei, Não? eu acho que, na minha experiência, parece que, assim, é quase que inevitável você procurar uma escola, enfim, algum Ah, lugar, porque para mim é inevitável. falar, você precisa falar sobre Não, isso que você está escutando, e não só o que você está escutando nas análises, né, de quem você conduz, mas também na sua própria análise, né? Então, acho que é uma necessidade realmente que se impõe, assim, não super egóica, né? Não é isso, mas uma necessidade de você poder falar. Eu acho que o exemplo claro para mim é do Freud, lá na Sociedade das Quartas-Feiras, né? Você imagina ele solitário, né? E ele se dizia solitário mesmo, né? Ele fala disso, pelo exatamente. menos na biografia e nas cartas você vê, e ele encontra um lugar de refúgio ali, né? Onde ele pode falar sem ser tão recriminado e rechaçado. Enfim, ele teve que ali ficar sustentando uma posição, né? Inclusive, ele fala que, na história do movimento psicanalítico, nesse texto, né? Ele fala que ele talvez tenha perseverado nisso, né? Com a psicanálise, porque ele talvez não tivesse mais nada, né? Assim, eu dei tudo de mim aqui, eu preciso continuar, né? Então, assim, ele ali encontrou um lugar onde ele pudesse falar disso, dessa experiência, onde você abre mão, né, você perde zilhões de coisas ali no meio do caminho, né, relações, enfim, o Fliss, que era um grande companheiro, ele teve que abrir mão e aí ele se reunir ali com as pessoas que ele pudesse compartilhar e detalhe, e ele é muito categórico, né, que ele ainda assim diz que mesmo ali onde ele achava, né, que ia dar tudo certo, ainda existia o mal-estar, as brigas, as Mas questões isso tem, narcísicas né? compareciam. Então, assim, não é porque aquela sociedade foi fundada, ela deu certo, não, né? Inclusive, ela Não, deu acabou. certo. Enfim, as questões estavam ali, mesmo com Freud ali. Então, Para mim, assim, a escola, eu estou sentindo muita falta da escola. O Zoom não, isso que eu falei, não é a mesma coisa, né? Você uhum, tá lá e poder falar, cortar e fazer uma observação qualquer que você tem que respeitar ali o microfone e tal. Então, fica inviável, né? Então, você uhum, tem outra dinâmica ali. Porque uma das coisas assim mais importantes que eu acho é essa troca de experiência com os pares e você eu que estou num percurso muito menor do que outras pessoas, ouvir que às vezes não dá certo, que às vezes a psicanálise, alguém sai, poderia uhum, ter sido feita outra coisa, mas acontece que é assim mesmo, uhum, né? Não tem, é uma experiência, sempre é uma experiência para aquele que está em análise e para o analista também, sempre é. uhum, uhum, O Tadeu falou assim, ó, é sobre o que não está na literatura, o que não está na literatura. É sobre o novo que surge hoje. A psicanálise é viva, sim. Por isso é importante também a gente estar na extensão, né? uhum, Falando de coisas possíveis de uhum, maneira mais ampla. uhum, Exatamente por isso, é uma atualização. Também estou gostando disso nas redes, de eu poder ouvir outras falas. E tem muita coisa que a gente não poderia participar, né? Sábado uhum, mesmo eu participei com um grupo uma associação de Santa Catarina, uma conferência. Foi ótimo, assim, ouvir uhum, psicanalistas de um outro lugar, uma outra região. Tinha gente da Bahia,
tinha eu do Rio e o pessoal de lá. Não Uhum. sei se tinha mais gente de fora. Mas é É, muito interessante. uhum. Sim, sim. E uma coisa que eu acho interessante também, né? Aconteceu já comigo, deu assim, participei de um evento de uma outra escola e por causa do mestrado também, né? Enfim, e um estranhamento em escutar, né? Outras pessoas que não faziam parte ali da minha escola. Um estranhamento não no sentido de forma, não sei se habituada é uma palavra boa, mas assim, com a leitura dos textos dessas pessoas que fazem parte do meu percurso, né? Então você vê como tem um certo estilo. Acho que a Marinela É, falaria melhor sobre isso, sobre a é, questão do estilo. Mas assim, eu percebo isso assim, né? Como a escola lacaniana tem aí um estilo, enfim, as outras têm o seu, lógico, né? Mas e eu acho que isso marca também uma diferença, né, para a formação daqueles que estão na escola lacaniana, enfim, né? E uhum, solicitaram essa formação nessa escola, porque se trata também de uma demanda, né? Você demanda, né? Você uhum. escreve lá uma carta e, enfim, E fiquei pede pensando para nisso. entrar como Sim, membro. pede para entrar como membro. Na verdade, eu lembrei disso você falando do outro lado, né? É muito bom poder ouvir outros, mas é curioso como num outro momento, para mim, foi estranho, né? Escutar outro. Aí a Emília fez uma observação aqui que o discurso universitário é distinto do discurso do analista. Daí a diferença na transmissão, na e da transmissão. Uhum, A transmissão na universidade realmente ela é diferente, mas eu acho que não é disso que você está falando, né? Você está falando mesmo dos uhum, significantes, eu acho, que permeiam o uhum. discurso. Sim, sim, É sim. mais isso que você está falando. É. E Sem a gente dúvida. tem realmente, a gente adota um determinado idioma quase, né? Não é? Sim, verdade. Eu, e assim, não tem como, para mim é indissociável falar de formação e não falar da análise pessoal, né? Então, assim, eu acho que tem alguma coisa de muito particular que surge, né? Que não sei se surge ou já estava lá, enfim, mas que tem a ver com aquela pessoa. Então, a gente não pode realmente falar de, como Lacan fala, né, de formação analítica, mas sim de formações do inconsciente, né? Ele diz que ele nunca falou de formação analítica, mas É, isso é formações do bem legal, inconsciente, né? né? Então, assim, Essa tem a frase ver dele. com alguma coisa muito que tem a ver muito com a experiência mesmo, né? Dessa travessia, né? E que eu acho que é isso, tem a ver com o divã, né? E não só com o divã, óbvio, porque não é só ali, né? Mas na supervisão, na escola, né? Mas eu acho que tem a ver, de fato, com alguma coisa que é do sujeito, por isso que formações do inconsciente. Eu me lembro que, assim, durante alguns anos na escola, eu sentava nas mesinhas lá e anotava, 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 anotava. Tem vários cadernos que eu enchi. E aí chegou uma hora que, do nada, eu fui sentar na lateral ali, sem mesinha, e nunca mais anotei. E aí, depois de um tempo, eu ouvi uma pessoa que é psicanalista da nossa escola também falar assim: é muito curioso que a gente tem necessidade de anotar. Ela falou disso. E tem um Uhum, dado momento que é quando começa a entrar pela via do inconsciente. E você não uhum, faz isso porque você, não, agora está na hora do meu inconsciente uhum, começar a ouvir. Não tem como. uhum. Isso aconteceu e eu não sabia nem porquê, assim. Mas não Uhum. tinha mais vontade nenhuma de anotar. Não É tinha. porque eu acho que quando a gente, a impressão que eu tenho nessa questão com a escrita é que é como se fosse para marcar mesmo, né? Assim, alguma coisa que eu não pudesse esquecer,
né? E normalmente essas folhas ficam perdidas depois, né? A gente não pega Ficam, mais. Mas nunca naquele mais. momento é como se alguma coisa de fato precisasse ali se inscrever, né? E aí Isso. depois a gente acessa isso de um outro lugar ou de uma outra forma, né? Mas me parece que nesse momento, assim, parece que você precisa de fato dessa escrita, né? Desse É, desenho aí que a gente, né, faz, enfim. mas isso eu fiquei assim, ficava muito cabreira com essa frase do Lacan, né? Não há formação analítica, mas da análise se extrai uma experiência que é completamente Uhum. errônea qualificá-la de didático. Mas tem uma que ele fala até mais claramente isso, né? Que eu nunca falei em Ah, formação analítica. eu tenho, acho que eu trouxe ela, peraí. Então, assim, quando você lê isso, você diz, como assim? Uhum. Eu tenho ela aqui. Ele diz assim: seria preciso que se soubesse notar coisas que não falo. Eu nunca falei em formação analítica. Falei de formações do inconsciente. Não há formação analítica. Da análise tira-se uma experiência que se qualifica muito erroneamente de didática. A experiência não é didática, né? É isso, não tem como, né? Uhum, O que é de uma experiência ter um norte qualquer, isso é assim ou assim, não tem como uhum. você nem dizer nada sobre isso. Né? O que você consegue dizer que foi A citado. Melone botou aqui que é conversa dele. Ele falou assim: não, eu já peguei algumas vezes ele falando isso também. É verdade. Mas eu acho que, né, com certeza ele estava falando do dispositivo do passe, né? Penso eu que do passe, né? Enfim. Até por ele estar falando da experiência não ser didática, né? Eu acho que era o passe é uma tentativa, assim, de colher testemunho. Eu sou muito ainda ignorante no tema, mas o que eu pude elaborar um pouco é que o passe está aí nesse lugar, né? De poder recolher esse testemunho do que foi essa Sim, experiência, colocar em palavras aquilo que é da ordem num do dos impossível de textos dizer, enfim, né? Que é que da a ordem da gente leu, experiência. num A dos textos Teresa que a falou. gente leu agora fala isso. Achou? Que a Ah, Teresa não, é falou? porque eu comentei, eu acho que ela comentou por isso, ela botou dois tempos, a Teresa Nazar. O primeiro é o de alienação aos significantes do outro, e o seguinte, de apropriação desses significantes, do escrito à Isso. escrita. Legal. E Uhum. muito bom. Muito bom. Mas você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Não é sobre a questão do passe, que eu li Uhum. num desses textos que a gente leu agora, que você Uhum. também me passou muita coisa, fala dessa questão do passe. O que que você passa no passe, né? É a experiência também. Uhum. É E não, e isso. e uma experiência que tem efeito para todos, né? Assim, e que Sim, também não é, no final ele diz e o que também que não dá importa, certo. pois é, e o que importa é o efeito que vai ter sobre os outros. Uhum. Que ela vai produzir ali, é isso que se produz no passe. Eu li isso aqui em algum lugar também, nos coisas Uhum. que a gente estava lendo. Uhum. É, mas é porque o passe eu acho que é um objeto de estudos à parte, assim, né? Eu acho que É, não, 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 precisa uma live inteira para não, uma discutir live não sobre sei não, isso, hein? Acho que ou precisa um várias, né? seminário. Para introduzir o tema, quem sabe. Mas eu acho interessante isso, né? A gente pensar nessa possibilidade de colocar em palavras aquilo que é da ordem da experiência, né? Acho muito Eu bonito isso acho, até, né? Porque é eu isso, acho a que gente é. experimenta o tempo todo a análise, não só a análise, né? Como a gente está falando, falar em público, né? Fazer a supervisão, é, isso tem um efeito que às vezes a gente leva um tempo mesmo, né, para Sim. poder falar e às vezes não tem como ser falado, ser dito. Então eu acho muito bonito isso do Eu, Lacan, eu, assim. eu sou, assim, muito curiosa em relação ao passe, mas curiosa não é mera curiosidade, não. Tem algo de transferência ao passe, né?
Mas não sei, nunca participei. Participei de apresentações finais. Teve um que teve aqui no hotel em Copacabana, não sei se você lembra. Uhum, Tem bastante tempo. Mas uhum, você com certeza estava na escola também. uhum, Eu achei aquilo demais, assim, amei. uhum, Acho que ali é realmente onde você colhe uma experiência e, e faz algo com ela. E uhum, principalmente para aqueles que são os passadores, né? uhum, Acho que é uma uhum. experiência muito rica. É, bom, a gente já está com 11 minutos só. Você tem Uhum. mais alguma coisa que você queira falar? Eu acho que assim, prefiro que a gente continue conversando mesmo, assim, não tem nada. Acho que a gente, assim, os pontos que eu achei que eram mais importantes, eu acho que a gente tocou, né? Agora seria mais uma continuar o bate-papo ou, enfim, Não, para mim tá ok também. Tem mais alguma coisa específica que você queira falar? Que eu estou dando uma olhada aqui, o que eu uhum. anotei. Não, eu acho que assim, o ponto que eu, como eu, né, falar de novo assim, né, que eu acho que para mim é muito importante é quando a gente pensa em formação, é tentar fazer uma diferença realmente entre o que é uma formação, por exemplo, na IPA e uma formação lacaniana, né? É, e que a formação, pelo menos aquela a qual eu entendo e que o Freud também nos seus textos deixa, né, para gente, é que não se trata de formalismo prático, né? Se trata de uma experiência, né, do tornar-se analista, enfim, e que foge a esse formalismo, né? Assim, não tem a ver com isso. Ele acontece, a gente precisa estar atento, porque ele acontece, né? Como a gente também pontuou aqui, né? É natural que isso ocorra, é uma tendência, assim, né? Que eu acho que não tem só a ver com a formação analítica, eu acho que tem a ver com o humano mesmo, né? Uma forma que a gente tem de enlaçar ali alguma coisa pra gente, para não ficar nesse real que eu acho que tem a ver com a formação, né? Com Sim, as formações do inconsciente, né? Se a gente sim. fosse falar por Lacan. Tem uma coisa aqui que eu não sei se eu vou achar agora que o Nazar fala, que ele fala um pouco dessa que os psicanalistas eles são totalmente rebeldes à institucionalização, né? Mas agora eu não sei, você lembra Uhum. disso? Deixa eu ver se eu Rebeldes acho. ou não, eles eram Não a foi rebelde. favor. Rebeldes Hã? seremos nós. Ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui. Uhum. A Flávia perguntou aqui qual a diferença entre formação em escola e na universidade. Ah, eu acho que é bem diferente, né? É, acho que a formação em escola tem a ver com a experiência com a sua experiência com análise, né? Com a escola em si, né? Com se colocar em público e falar da sua experiência, né? E eu acho que na universidade isso não tem, né? Você está ali É, só eu, como ouvinte, e na assim, universidade você está ali no discurso de do universidade. universitário e você está se reportando a um mestre, né? Então Uhum, você corre o risco de fazer massa muito facilmente, né? uhum, Fazer uhum. grupo e Eu acho que agir a na massa. universidade, o novo, ele dificilmente comparece, né? Você tem uma ementa e você segue essa ementa e você não se descola dela, né? Você precisa ir àqueles textos que são colocados, enfim. Eu acho que uma escola de psicanálise te abre a outras possibilidades, né? Enfim, que eu acho que a universidade, que é super importante, né? Assim, sem dúvida, as pesquisas e tudo mais, mas eu acho que se trata de alguma coisa diferente.
Ah, é né? bem distinto, né? Bem distinto. Uhum. Difere Então, também do funcionamento na direção, sim, é verdade. Tem a ver com a universidade teria a ver com uma hierarquia, né? Numa escola seria o grados, né? Não teria a ver com alguém que sabe mais do que o outro porque leu mais ou menos, enfim, né? Aí a gente vai entrando em outras questões, né? Eu acho que esse tema, a formação do analista, ela é assim muito rica, né? A gente pega, pensa um negócio, vira uma coisa é, imensa, assim, para a gente pensar. ó, o que o Nazário escreveu aqui nesse texto, a questão da formação dos analistas. Pode-se afirmar, sem nenhuma hesitação, que é a partir da questão sobre os critérios de formação analítica que vamos encontrar o ponto de maior discordância e mal-estar entre os analistas. E basta que se observe a história do movimento psicanalítico para constatar que é em torno dessa questão que giram as verdadeiras causas das cisões e rupturas nas comunidades analíticas. Sabe-se que, na maioria das vezes, a formação aqui é um mero pretexto encobridor do ponto de tensão próprio da presentificação dos efeitos reais do discurso analítico. Que é isso, numa escola vigora o tempo todo esse mal-estar mesmo. E, Uhum. e a, o real, né, da Uhum. formação, e que Sim. não é possível o tempo todo Uhum. Uhum. todos suportarem. Então, sempre vão Sim, sim, sim. decisões. Então, antes Sim. da gente encerrar, que tem 5 minutinhos, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, aproveite. Eu só vou ler esse textinho que eu achei muito legal, que ele fala, na verdade, da liberdade, né, que a psicanálise dá ao sujeito e que possibilita que ele. Eu vou ler aqui que já senão eu vou acabar dando spoiler do próprio texto. Como bem lembra Saint-Exupéry, pouco importa o quanto um adulto se empenhe em explicar. Uma criança nunca desiste de uma pergunta até se satisfazer com a resposta. E a única resposta que a satisfaz é aquela que ela mesma soube inventar. Uhum. Tenho fortes razões para suspeitar que esta invenção virá da própria experiência analítica, se ainda ela for possível para os que solicitam formação. Esse é do Uhum. Ricardo Goldenberg, que é Barre. psicanalista de São Paulo. Uhum. Essa Então é frase isso, é é. uma invenção. E a Uhum. gente pode insistir, mas a resposta vai ser sempre a que a gente inventa. Uhum. E eu diria que esse percurso, né, da pergunta entre a resposta também, né? Por que caminhos essa pessoa vai também é importante, né? Enfim, é Mas isso.